Bom dia a todos. Vocês que estão conectados no Facebook, no YouTube, ou que estão aqui assistindo de forma presencial, sejam bem-vindos. Receba o carinho da Igreja Central Paulistana e que esse culto possa ser para nosso louvor e nosso agradecimento. A irmã White, em um dos seus livros, ela escreve que a adoração é a resposta dos seres humanos a Deus. Essa resposta, em primeiro lugar, reconhece a Deus como nosso digno de todo o culto prestado pelos seres criados. Sem Ele não somos nada. Tudo que somos e tudo que fazemos deve vir sob o arco imperativo de quem é Deus e o que Ele espera de nós. Diante dele devemos colocar em reverência, humildade, agradecimento, obediência e alegria. Que esse momento seja proveitoso para o nosso crescimento espiritual. Convidamos a vocês a orarem conosco nesse momento. Curve as vossas frontes. Senhor nosso Deus, mais um sábado, temos a oportunidade de podermos nos encontrar contigo, nos relacionarmos para aprendermos mais da Tua Palavra e crescermos espiritualmente. Pedimos e oramos por todas as nossas atividades que teremos aqui, a mensagem falada, as músicas, e todos que têm as suas atividades, que nós possamos fazer da melhor forma possível para honrar e engrandecer o seu nome. Que a sua paz esteja com cada um de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Convidamos a todos os amigos que estão aqui presentes, aos nossos amigos que estão nos assistindo, que abra a sua mente, o seu coração, para louvar o nome do nosso Deus nesse momento. Aqueles que puderem ficar em pé aqui, na sua casa também, fique à vontade e cante, mas cante com o seu coração, louve o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Unidos pela palavra. Nós teremos
unidos pela palavra. Vamos pedir essa porção dobrada. Os grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Olha a porção dobrada que vamos pedir agora para o Senhor. Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. O profeta Jeremias, depois de internalizar a palavra divina e ao expressá-la, ele diz assim: com amor eterno eu os amei. Uma expressão do amor de Deus, tá? Qualificando a extensão, a profundidade desse amor incognoscível que transcende a nossa capacidade de compreensão. É pensando nesse amor, nesse Deus que nos ama, que nos quer bem, que está constantemente, intensamente envolvido no processo de produzir, de fazer-nos felizes, que eu o convido a juntos orarmos pelos queridos da nossa igreja, lembrando de maneira muito especial para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, e também nos lembrando da Keila. Keila é filha da nossa querida irmã Geni, a sua família, todos estão com Covid, que nesse momento possamos orar por eles. O Sandro vai tocar uma música bonita aqui de fundo, e você terá a oportunidade de fechar os olhos e lembrar das pessoas que ama, e interceder por elas neste momento. E quem sabe durante o dia mandar uma mensagem para ela: hoje orei especialmente por você, trazendo esperança, aumentando a fé dessas pessoas também. Feche seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Pai querido, na Sua presença, Senhor, nós nos sentimos seguros. É na Sua presença que a esperança é infundida em nossos corações. É na Sua presença que a dor e o sofrimento são sobrepostos pela felicidade, pela expectativa de um futuro promissor, alegria e segurança. É na Sua presença que somos aliviados dos fardos pesados que carregamos. Nesse momento, Senhor, vários nomes foram imaginados, foram pensados e mencionados diante da Sua presença. São pessoas que amamos, são pessoas que ocupam um lugar especial em nossos corações. Suplicamos que a Sua graça e o Seu amor seja derramado de maneira abundante sobre a vida de cada uma delas. Oramos de maneira especial pela Keila, filha da nossa querida irmã Geni, por toda a sua família, que nesse momento carecem do seu cuidado, do seu afeto e da sua proteção, Senhor. Oramos para que anjos celestiais se acomodem em seu lar, os protegendo, guardando-os e os conduzindo em todos os momentos. E assim também pedimos por todos aqueles
por quem oramos. Em nome de Jesus, amém. Alô? Agora sim. Bom sábado. Tem criança aqui dentro? Eu quero ouvir as crianças. Vamos ver. Tem criança aqui? Ah, tá muito fraco. Vocês comeram hoje? Tem criança aqui? Ah, e tem adulto, criança também? Oh, foi mais sorte, gostei. Mas que gostoso, né? A gente poder estar aqui, nos reunindo aqui dentro da igreja. Infelizmente, não podem estar todos, mas a gente tem que ficar feliz porque estamos aqui. E pediram para contar uma história, mas eu falei, eu vou cantar. Vocês permitem? Aí eu vou cantar uma música especial para as crianças, e as crianças que souberem, os adultos também que souberem, podem cantar comigo, tá bom? Conhecem essa música? Eu já cantei aqui na escola. Eu sei de um homem bem grandão que quase alcança um avião, ou de um que é bem pequenininho, bem menor que o meu irmão. Eu sei de uma mulher velhinha que tem rugas na sua mão, ou de uma que é bem novinha, sua idade cabe em uma mão. Se você concorda que Deus é Pai e que somos todos irmãos, dê a sua mão para quem está bem do seu lado e vamos todos juntos cantar com amor no coração. Não sei se pareço com você, mas sei que Deus foi quem te fez. Esqueço língua, cor, religião, basta amor no coração. Se você concorda que Deus é Pai e que somos todos irmãos, dê a sua mão para quem está bem do seu lado e vamos todos juntos cantar com amor no coração. Eu sei que tá difícil, mas quem estiver ao teu lado aí, dá a mão para ele e fala: você é muito especial para mim. Feliz em ver você aqui, viu? Com amor no coração, com amor no coração, basta amor no coração. E o que todo mundo sabe fazer, né? Coraçãozinho. Que Deus abençoe cada um de vocês e que esse amor, cada dia, cresça mais e mais no coração de cada um de nós. Amém. O pastor Jossanã Alves nos traz uma meditação muito propícia para esse momento agora, que nos diz: a cruz do Calvário é o padrão da entrega. Enquanto não entendemos o tamanho do sacrifício que nos foi oferecido, nunca entenderemos o que significa uma entrega completa e grandiosa. Estou comentando agora, lendo essa mensagem em relação às nossas ofertas e a devolução do nosso dízimos. Convidamos a quem queira participar, os diáconos irão passar nesse momento, fiquem à vontade.
Mais uma vez vamos erguer as nossas vozes para louvar ao Senhor. É um hino muito conhecido da igreja, que começa falando Pai querido. Só essa frase já dá a dimensão do amor de Deus por nós. Então cante agora, eleve seu pensamento ao céu, agradeça a Deus porque você está aqui nesta manhã. Cante, como se você estivesse cantando, como se Jesus estivesse ao seu lado, porque Jesus está aqui comigo, Ele está aqui com você. Então cante com o seu coração, cante bem forte, bem bonito. Bom dia para você que veio aqui adorar na igreja. Bom dia. É que vocês responderam, mas eu continuei falando, né? E bom dia para você também que está adorando de casa, né? Pela internet, que está acessando aqui a Igreja Central Paulistana. É muito, muito bom estar aqui, né? Tudo aqui é nostálgico para mim, né? Sempre que eu venho aqui eu falo isso, mas como eu não venho tantas vezes também, vou falar de novo. Mas aqui é a minha casa, né? Nasci nessa igreja aqui, né? Assisti muitos cultos de lá de cima daquela galeria,
no colo do meu pai, depois sentado na cadeira ali. Muitos cultos de quarta-feira com meu pai sentado nos bancos aqui da igreja. Depois, muito obrigado, pastor. Depois tive o prazer de, quando teologia, frequentar aqui de novo, né? Então me sinto em casa aqui na igreja central. Quero convidar você para nós abrirmos a palavra. É um momento muito especial. A gente vive um momento da história do mundo muito especial. Nós estamos vivendo essa história, fazendo essa história. E com certeza, lá na eternidade, aquilo que nós estamos vivendo será contado também. Vamos fechar os olhos para mais uma vez orarmos? Deus amado, apesar do instrumento humano, nós precisamos ouvir a sua voz, Pai. Então nós pedimos, Senhor, Deus Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa mente, elucidar a palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a abrir a mente para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E que ela produza em nós resultado. Em nome de Jesus, amém. Convidar você para abrir em Mateus 24. Enquanto você abre, eu vou pedir para tocar a música. Quero compartilhar com vocês um louvor. Quem é Deus para você? É um Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Ou Ele é seu Pai, aquele que está do seu lado, que ouve sempre a sua prece? O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio. Não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez, se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória, o seu amor. Esse é o nosso Deus, capaz de ser grande e pequeno, poderoso e Pai. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo
habita um coração igual. Sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Não é maravilhoso a gente servir um Deus desse? A gente sempre olhando para a palavra de Deus e vendo o tamanho do sacrifício e do amor de Deus por nós, é impossível nós não nos apaixonarmos por esse Deus, não amarmos e não termos vontade de segui-lo. Bom, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 24. Fiquei cantando e não abri nada. E o verso é o verso 14. Eu costumo dizer que é o verso áureo dos sinais da volta de Cristo. Os discípulos estavam preocupados em quando o Senhor Jesus viria e pediram sinais. A gente até hoje, não é? E Jesus deu alguns sinais, uma série deles. Mas ele deu um mais importante. Eu acho que agora em tempos de Covid e pós-Covid, as pessoas nunca, pelo menos desde que eu sou nascido, isso já tem 58 anos, nunca vi um interesse generalizado tão grande pelo assunto da volta de Jesus e dos sinais. Já fazia tempo que a igreja não se voltava e o mundo não se voltava para isso. Pessoas que nem conhecem Deus ou que não são religiosos têm vindo para as igrejas, têm procurado a igreja dizendo assim, alguma coisa está acontecendo. Esses dias uma amiga nossa disse, você pode estudar a Bíblia com um amigo nosso, ele está vendo o que está acontecendo no mundo e ele diz assim, está acontecendo alguma coisa diferente, está estudando a Bíblia sozinho. É Deus levantando as pessoas. Quando Jesus vai voltar? Falta muito, falta pouco. E eu vou ficar nesse texto, Mateus 24, 14, para a gente começar, onde Jesus diz, esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então uma coisa é certa, Jesus não volta antes de o evangelho ser pregado por todo mundo. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, se está perto ou se está longe, em que situação, em que pé anda a pregação? A gente tem pregado o evangelho? Sim ou não? O suficiente? Será que o evangelho está prestes a ser pregado a todo mundo? Muito, muito longe disso. Tem um site que eu gosto bastante, eu sempre vou a ele, se chama Worldometer, tipo mundômetro, né? Ele é um site muito interessante, porque ele te dá em tempo real. Por exemplo, se você acessar o site agora, você vai ver em tempo real quantas pessoas nasceram hoje, né? Baseado em registros, né, de nascimento. Quantas pessoas nasceram esse ano? Qual a população do mundo? Você vai ver que já estão chegando em 8 bilhões. Provavelmente até o fim do ano a gente vai chegar em 8 bilhões de habitantes. E se você olhar quantas pessoas nascem por dia, ou por minuto, ou por segundo, e você comparar com quanta gente a gente batiza por ano, aí dá vontade de você chorar. E a gente vai dizer assim, além de estar muito longe para Jesus voltar, porque vai ser pregado a todo mundo, Jesus deu para a gente uma missão humanamente impossível,
E é impossível mesmo, impossível. Porque se você olhar para o mundo, e ainda mais se você começar a notar que o crescimento da igreja, de repente, ele deu uma estagnada no Brasil, e em alguns países ele diminui, inclusive. Como é que nós vamos pregar o evangelho a todo mundo dessa maneira? Bom, a Bíblia é um livro escrito por Deus, maravilhoso. Para mim, uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é que na Bíblia, Deus não esconde as mazelas da vida de ninguém. E por olhar as fraquezas dos homens, e por eles serem muito parecidos, ao invés da gente ficar olhando para eles e dizer assim, puxa, um dia eu gostaria de ser igual a ele, Deus ajuda a gente, para que a gente olhe para eles, os que venceram, e diga assim, puxa, eles também são iguais a mim. E na Bíblia, Deus deixa para a gente registrada uma história muito importante. E a gente encontra as respostas para o que a gente quer dentro da Bíblia. Você que é jovem, né, que questiona o mundo cheio de informações, se você tiver como filosofia, eu sei que Deus responde, pode ser que eu não tenha descoberto ainda, mas existe uma resposta para isso. Se a sua filosofia for essa, você nunca vai deixar de acreditar. Tem coisas para as quais eu tive resposta depois de 5, 8, 13 anos. Minha Bíblia tem um monte de interrogaçõezinhas assim. E muitas delas têm um X em cima, que são as que foram resolvidas. Mas ainda tem interrogações lá. E eu ainda escrevo interrogações até hoje. Perguntas ainda não respondidas. Não interessa. Deve ter uma resposta para isso. E uma das respostas é que o Evangelho já foi pregado a todo mundo numa época do mundo. Lá em Colossenses, Paulo registra. Ele diz assim, tendo o Evangelho chegado a todo mundo. Ou seja, na época de Paulo, o Evangelho chegou a todo mundo daquela época. Que coisa incrível. Então a gente só tem que se perguntar, como é que o Evangelho chegou a todo mundo daquela época? É ou não é? Para a gente fazer igual. E a gente encontra um paralelo muito interessante na Bíblia, porque Jesus, à medida em que ele viveu e ele discipulou aqueles 12 homens, aliás eram mais de 12, porque ele envia 12, ele envia 70, tinha uma multidão que andava com ele, muitos discípulos, aqueles de Emaús, por exemplo, não estavam entre os 12, mas eram discípulos também. Jesus, à medida em que discipula, em que ensina esses homens com o seu exemplo, ele o tempo todo diz assim, ide por todo mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele envia 70, envia 12. E aí quando chega na hora de Jesus subir para o céu, ou seja, ele vive, ele morre, ressuscita, e quando ele está para subir, lá em Lucas 24, quando a gente espera que Jesus vai dizer assim, olha para os 12, ele vai subir naquele momento, ele diz assim, lembra o que eu disse para vocês? Ide, vão. Então agora é o momento, eu vou subir, vocês vão. E ele não fala nada disso. Jesus diz assim, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, segundo a promessa do Pai. O tempo todo ide, e no momento crucial, permanecei. E eles permaneceram. Até que vocês recebam do alto poder, segundo a promessa do Pai. Jesus já tinha prometido isso antes, não é? Lá em João 14, quando ele diz assim, olha, eu vou enviar para vocês, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar para vocês Consolador. Essa era a promessa do Pai. Mas aí a gente encontra essa promessa do Pai na Bíblia. Onde é que está essa promessa do Pai? Está em Joel capítulo 2. Vamos lá, abre comigo. Joel capítulo 2. Joel é aquele livro, se você está no celular vai ser fácil de achar, mas se você está na Bíblia aí, mais complicadinho, né? Mas você vai olhando aqueles livros maiores, né? Depois de Oséias, aí já vem Joel, tá bom? Cuidado para não passar muito rápido, senão você passa dele também. No verso 28, capítulo 2, verso 28, aí está a promessa do Pai a qual Jesus se referiu.
E aí diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Leu o começo, depois continua ainda. Aqui está a promessa. Então quando Jesus diz assim: vocês permaneçam até que vocês recebam a promessa do Pai, era dessa promessa que Jesus estava falando. Ele estava falando de derramar o seu Espírito, porque eles não teriam, essa missão de pregar o Evangelho ao mundo, ela é completamente impossível, humanamente falando. Para cumprir essa missão, eles precisavam de um poder sobrenatural, algo que não estava neles. E eles pregaram o Evangelho, sim, a todo mundo. E alguém poderia dizer: mas também o mundo conhecido da época era menorzinho, não é? Não tinha América do Sul, não tinha América do Norte. É verdade, mas também não tinha carro, não tinha avião, e principalmente não tinha o quê? Internet. Ontem eu estava numa vigília, onde chegou a ter 31 mil pessoas ali, ao mesmo tempo, gente do mundo inteiro. 31 mil pessoas ao mesmo tempo, pela internet. Esse ano eu consegui fazer uma série de conferências para Angola, de dentro do meu escritório, o quarto que eu separo para ser escritório dentro da minha casa. Várias igrejas conectadas. Comparativamente falando, eu creio que hoje é mais fácil ainda pregar o Evangelho a todo mundo que naquela época. Quando eles tinham que viajar a pé, quando eles pegavam navio, você imagina como é que era um navio naquela época, né? Uma embarcação. Mas o Evangelho foi pregado a todo mundo. Como? Através do poder do Espírito. E a gente vê isso acontecendo lá em Atos 2, quer ver? Abre comigo, em Atos 2. Deixa marcado aí o Joel, não sei se eu falei tarde, né? Mas deixa ele marcadinho aí. E vamos lá em Atos 2, nós vamos voltar no Joel. Em Atos 2, a gente encontra os discípulos recebendo o poder do Espírito. Eles ficaram, como Jesus tinha dito, se reuniram num lugar chamado cenáculo, oraram, clamaram a Deus pelo recebimento da promessa, porque Jesus diz assim: fiquem até que vocês recebam, fiquem, até que, esse até que é muito importante. Quer dizer assim, eu não vou desistir de buscar a Deus até que eu receba esse poder do Espírito. E eles confessaram o pecado uns aos outros, eles se humilharam, eles quebrantaram o coração. E eles fizeram com Deus uma entrega total da vida. E aqui para mim está a chave de todo relacionamento, inclusive com Deus. Entrega total. Eu entrego tudo. Tudo entregarei, sabe aquela música? Tudo entregarei. E o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar em línguas, tinha uma multidão de gente. Deus queria que eles pregassem. O texto é bem claro em Atos 2, dizendo que eles pregam em diversas línguas, de tal maneira que as pessoas entendiam. Mas você imagina, eu, Fernando, estou ouvindo Pedro falar em português. Uau, o camarada não é um pescador? Como é que ele fala português? Mas tem o João, tem o Tiago, outros falando em outras línguas. Que estranho isso aí, esse povo não está bêbado não? Que coisa estranha isso que está acontecendo, esse movimento, e o povo ouvindo aquilo, e aquilo ardendo o coração deles. E aí o verso 15 diz: Pedro se levantou e: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque agora são só 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. E ele cita o texto de Joel. Então Pedro diz para aquele povo: o que está acontecendo aqui é aquela promessa que foi feita por Deus na palavra, através do profeta Joel. Ela está se cumprindo agora, nesse momento aqui, e nós estamos recebendo a promessa do Pai, a promessa do derramamento do Espírito. E aí eles pregaram, e só naquele dia se batizaram quantas pessoas? 3.000 num sermão. E ali era só o começo, porque depois tem um outro evento com 5.000, e depois dia a dia iam se multiplicando os que aceitavam a palavra. Uma multiplicação, um interesse, era uma coisa diferente.
Era o Espírito de Deus trabalhando no coração de gente que tinha entregue totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Mas a promessa do Espírito, lá em Joel, ela não começa no verso 28. Aliás, todo o capítulo 2 é a promessa do Espírito. E eu queria que você fosse um pouquinho antes comigo, porque a gente leu o verso 28, vamos uns versículos um pouquinho para trás ali em Joel, né? Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Lembra que nós estamos um pouquinho antes da promessa ali do e acontecerá, né? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Deus está dizendo, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo em forma de... foi fraquinho, vamos lá? Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês em forma de chuva. Se alegrem. Deus está dizendo, porque eu vou derramar o Espírito Santo em vocês como chuva. E ele diz assim, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E aí ele diz, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Por que ele fala eiras se encherão de trigo, lagares de vinho e de óleo? É porque era nas eiras que eles botavam o trigo que eles colhiam, e era nos lagares que eles pisavam a azeitona e a uva para fazer o vinho e o azeite. E Deus estava dizendo em outras palavras para Israel, vocês estão vivendo tempo de seca, os lagares de vocês estão vazios, e as eiras também, vocês têm colhido pouco, vocês se esforçam muito para colher pouco, mas quando vocês receberem o Espírito, e esse é o retrato nosso hoje, a gente empreende muito dinheiro, muito esforço, a gente mantém prédios como esse, equipa esses prédios, para pregar a palavra, para no final colher um pinguinho. Se alguém colher uma igreja como essa, colher 200 no ano, o povo vai dar pulos de alegria, vai dizer, tem um mover do Espírito aí, 200 no ano. Por isso Deus está dizendo assim, vai ser diferente. Tem que ser diferente. Quando? Quando vocês receberem a chuva. E é interessante que Deus promete a chuva em 2 etapas, né? Ele diz assim, como outrora a chuva temporã e a serôdia. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos entender como é que era essa situação agrícola lá de Israel. No mês de outubro, começava, essas chuvas são temporadas, começava a temporada das chuvas temporã. Temporada da chuva temporã, ficou interessante, né? Mas era isso. Chuva temporã era um período de chuvas amenas e constantes, regando a terra. Então, em outubro, quando caía a primeira chuva da temporada de chuva temporã, o lavrador ele afofava a terra e já plantava. E aquilo ia regando a planta. A planta nascia bem tenra, né? Bem pequenininha, frágil. E aquilo ia sendo regado pela chuva temporã. Outubro, lembra? Isso durava até meados de janeiro. E quando chegava meados de janeiro, começava a temporada da chuva serôdia. Aí a planta já estava grande, forte, resistente, mas ela precisava de uma força extra para amadurecer o grão. E a temporada de chuva serôdia era temporada de pé d'água. Sabe aquele pé d'água? 30 minutos de chuva, inunda São Paulo. Chuá! É isso. Chuva serôdia. Eu já ouvi gente dizer assim, eu já posso sentir os respingos da chuva serôdia. Primeiro que eu nunca vi, nem na Bíblia, nem no Espírito por ser nada de respingo de chuva serôdia. Até porque pé d'água não respinga. Você chega aqui na frente da igreja e diz, vou atravessar para o outro lado da rua. Olha, mas vai chover daqui a pouco. No meio da rua, começa a chover, quando chegou do outro lado, se parar, você já está molhado. Chuá, é aquilo. Aguaceiro. Por que Deus prometeu 2 chuvas? Porque Deus sabia que para iniciar a igreja cristã no mundo, e para que o evangelho alcançasse o mundo daquela época, e para que o mundo inteiro, sabe, mesmo quem nunca ouviu a palavra de Deus, leu a palavra de Deus, nem sabe a história da redenção e de Jesus, sabe que Jesus existiu. Por quê?
Porque todo mundo sabe que hoje nós vivemos no ano, que ano é esse aqui mesmo? É 2021, depois do quê? Depois de Cristo. Mas que Cristo? Que depois de Cristo é esse? Pronto. Deus deixou um lembrete na história para que aqueles que são tocados pelo Espírito e que respondem, perguntem, peraí, por que depois de Cristo? Por que eu que estou vivendo na Mongólia tenho que estar vivendo no ano 2021 depois de Cristo? Por que eu que vivo no Nepal tenho que estar vivendo no ano 2021 depois de Cristo? Porque esse Cristo dividiu a história e uniu o mundo. Deus sabia que ele precisava derramar uma chuva do Espírito Santo para iniciar a pregação do Evangelho, para alcançar o mundo inteiro e para o cristianismo crescer. Mas Deus sabia que antes de Jesus voltar, ele precisaria derramar uma segunda chuva, e dessa vez um aguaceiro, para o Evangelho chegar ao mundo de novo, nessa missão impossível. E essa é a chuva serôdia. Então, a chuva temporã caiu na época, 2000 anos atrás. E a chuva serôdia está para cair. Em que lugar da história nós estamos? Mais para lá ou mais para cá? Hã? Será que nós estamos aqui? Chuva serôdia, chuva temporã. Aqui que nós estamos na história? É aqui? Aqui? O que você acha? Aqui? 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 Todo mundo já ficou mudo já, né? Como é que funciona esse... Deixa eu perguntar para você. Quando foi, se a chuva temporã começou a cair lá 2000 anos atrás, em que momento da história do mundo ela parou de cair? Se o derramamento do Espírito aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes, em que momento essa chuva temporã do Espírito Santo parou de cair? Nunca, nunca. Essa chuva nunca parou. Espera aí, mas nunca parou? Não. Não, porque a chuva temporã, ela só parava quando começava a serôdia. Espera aí, mas aquele mesmo derramamento do Espírito continua até hoje? Sim. Mas aquele Espírito disponível naquela época está disponível hoje? Sim. E será que tem alguém recebendo? Sim. Espera aí, mas como é que eu não vejo então o dom de línguas? Como é que eu não vejo o dom de curas? Como é que eu não vejo tão fortemente esse dom de profecia? Gente, vamos pensar as coisas certinhas. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo está falando a respeito de dons, porque ele tinha uma igreja em Corinto desorganizada. Era uma igreja uma igreja desorganizada, desapegada de Deus, e uma igreja onde todo mundo queria dom de língua, dom de cura, esses dons pirotécnicos, sabe como é que é? E Paulo vai falando, gente, e ele num momento assim, não esqueçam, em 1 Coríntios 12, ele diz assim, não esqueçam que o Espírito Santo distribui o dom a quem ele quer, como lhe aprouver. É o Espírito Santo que escolhe qual dom ele vai dar, em que época do mundo. E aí Paulo diz assim, buscai os melhores dons, e eu apresento para vocês o maior de todos. E aí vem 1 Coríntios 13, o amor. O amor. Que é o maior de todos os dons. Sabe o que é santificação? Santificação é amar, é o amor pleno. Alguém é santo quando ele retrata na vida dele o caráter de amor de Deus. Isso é santificação. E Paulo confirma depois, lá em Gálatas, quando ele descreve as obras da carne e o fruto do Espírito, que ele chama de o fruto, ele diz assim, porque o fruto do Espírito é amor. E aí ele diz os outros que para mim são os gomos da mesma laranja, essa laranja chamada amor, o fruto do Espírito, com diversos gomos. Então, nós ficamos sabendo que ter o Espírito é a mesma coisa, receber o batismo diário do Espírito é a mesma coisa que chuva temporã. Então o que você sente não é os respingos da chuva serôdia,
O que você sente é que tem mais pessoas buscando pela chuva temporã, pelo batismo diário do Espírito, por essa conexão diária com Deus, através do seu Espírito, por buscar a Deus, seja na madrugada, durante o dia, por essa dependência de Deus. Isso é batismo diário do Espírito, isso é chuva temporã. Então, para você nunca esquecer, o que é chuva temporã? É a mesma coisa que batismo diário do Espírito Santo. O que é chuva temporã? Vamos falar comigo? Batismo diário do Espírito Santo. O que é batismo diário do Espírito Santo? Chuva temporã. E é incrível, né? Porque a chuva serôdia, quando ela cair, lembra que ela é um pé d'água. O que você acha se o pé d'água cair numa plantinha que não cresceu e que não está forte ainda? É por isso que a gente precisa desse batismo diário do Espírito. Porque a chuva temporã, ela vem, a chuva serôdia vem só para completar o clamor de quem pede pelo batismo do Espírito. E eu quero terminar dizendo que tem um texto, tem uma palavra lá em Joel 2,28 que me incomodou muito quando eu li. E eu quis saber por que ela está ali. Ele diz assim: e será depois que derramarei o meu Espírito. Depois do quê? Depois do quê? Porque se Deus ainda não derramou a chuva serôdia, e Ele está para derramar essa chuva, e eu acredito que nós estamos aqui, viu, nessa história aí. Aqui, ó. Chuva serôdia está para cair. Até porque tem muito mais gente no mundo buscando o batismo diário do Espírito Santo, o que não acontecia há poucos anos atrás. Mas hoje as pessoas estão querendo saber, e eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha, um incômodo na sua alma e no seu coração, para entender o que é isso, como é que se busca, como é que se obtém, para entender que não dá para viver espiritualmente sem isso. E será depois que derramarei o meu Espírito. Bom, se Deus está para derramar a chuva serôdia, e aí diz que depois Ele vai, eu quero saber o que tem que acontecer agora. Depois do quê? Eu quero saber o que eu tenho que fazer agora para receber essa chuva. E eu saí aí no livro de Joel, no capítulo 2, procurando esse agora. E encontrei. Está em Joel ainda? Joel 2. Esse agora está aqui no verso 12. E aí diz assim, o que eu tenho que fazer agora para receber a chuva serôdia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas roupas, e convertei-vos a mim, diz o Senhor. Ele está dizendo assim, eu preciso agora, para vocês receberem a chuva serôdia, eu, Deus, preciso agora que você se converta a mim de verdade. Com jejuns, com choro e com pranto, com quebrantamento de coração, com esvaziamento da alma, com uma entrega de verdade da sua vida, com se colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, toma conta de mim, eu entrego tudo ao Senhor, tudo eu entregarei, tudo eu entrego ao Senhor. Convertei-vos a mim, não uma conversão exterior, porque quem parece que é crente, mas não é crente, dá nojo no mundo, é por isso que o mundo está com nojo de crente, porque é um monte de gente que parece, mas não é. E sabe como é que Jesus se relacionou com quem parece, mas não é? Como ele se relacionou com aquela figueira, que ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela parecia, mas não era. Aí Joel diz, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai a vossa veste, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e diz, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Deus podia dizer, porque senão eu amaldiçoo você, como eu amaldiçoei a figueira, porque senão eu vou jogar você fora, porque senão eu vou varrer você da face da terra, porque eu sou Deus. Não disse nada disso. Ele diz assim, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque eu sou misericordioso e compassivo, tardio em irar-me, eu sou grande em benignidade e me arrependo do mal. Verso 15.
hoje, agora, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está dizendo, o momento é importante, o momento é solene, é momento de você chamar todo mundo para se preparar para receber o Espírito, é momento de você chamar todo mundo da família para receber o Espírito, a chuva temporã hoje, porque a chuva serôdia está para cair, eu vou derramar de novo, e agora um aguaceiro sobre vocês, não pode faltar ninguém. Se você acha que o do Espírito Santo é só para adulto, não, isso é para as crianças, para os que mamam. Se alguém casou, interrompe a lua de mel, o assunto é importante, o momento é solene, é para os jovens, para os velhos, os anciãos, as crianças. Por quê? Porque daqui a pouco no verso 28 ele diz assim, e será que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E a promessa é para os velhos, para os jovens, para as crianças, e é para todos. A gente não vive um momento qualquer no mundo, queridos, não. O maior erro de Israel e dos religiosos de Israel foi não saber, embora eles conhecessem muito bem as profecias, foi não saber e entender o tempo no qual eles estavam vivendo. Por isso eles não reconheceram Jesus como o Messias. E você acha que isso não vai acontecer hoje de novo? Em que tempo nós estamos vivendo? Aí ele diz assim, como que nós pastores devemos estar, diz assim, chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar. Chorem, pastores, entre a porta da entrada e o púlpito, aí no meio da igreja, dizendo, Senhor, poupa o teu povo. Não entrega o teu povo ao escárnio, porque as pessoas vão rir dele e vão dizer assim, onde é que está o Deus de vocês? Passaram a vida falando que Jesus ia voltar, voltou e eles nem viram, não estavam preparados. Sabe o que me deixa com o coração mais assim, apertado quando eu leio a palavra? É uma frase de Jesus, quando ele disse para os discípulos, ele disse assim, olha, orem para que Deus mande mais trabalhadores para a vinha, porque a seara está madura, mas são muito poucos os ceifeiros. Deus tem levantado o interesse do mundo, mas cadê os ceifeiros? A gente está acomodado, não é verdade? Acomodados, enquanto o mundo está morrendo lá fora. E sabe, eu não tenho dúvida que Deus permitiu que a gente ficasse sem igreja, desigrejados 2 anos. É como se Deus dissesse assim, vai lá, vai aprender a ser crente fora da igreja, porque você acha que ser crente é vir na igreja, bater o ponto e ir embora, é isso? Vai ser crente sem igreja. Aprendemos? Ou a gente se acomodou mais ainda e se desacostumou de Deus? Bom, eu tenho um departamento na associação e eu deixei esses 5 minutos finais para falar dele. E primeiro eu priorizei a palavra, mas ele tem tudo a ver com o que eu vou falar. Cada pessoa que entra em contato com a Novo Tempo e pede um curso bíblico ou um DVD de palestras, alguma coisa, o nome dessa pessoa fica registrado e o pastor de cada distrito tem acesso a esses nomes. Cada pessoa que faz acesso ou que pede alguma coisa, Novo Tempo manda cursos de graça, DVDs de graça. E o nome dela fica acessível somente aos pastores. Você sabe, a gente se alegra muito quando de repente alguém aparece na igreja. Eu sou aluno da Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves me mandou aqui. Essa alegria nossa, não sei nem se é vergonhosa. Você sabe quantas pessoas nas imediações da Igreja Central Paulistana, nos últimos 2 anos e meio, entraram em contato com a Novo Tempo pedindo algum curso bíblico? Mais de 1.400 pessoas
ao redor de vocês. Eu não sei quantos membros tem aqui, se de fato tem esse tanto de 1.400, mas eu acho que é pelo menos o dobro dessa igreja. E sabe o que a gente faz com esses nomes de pessoas que se interessaram pela palavra? Nada. A gente fica esperando eles virem um dia, encontrarem a igreja e virem. Então, nós nos organizamos junto com os pastores e a associação e montamos um projetinho simples para alcançar essas pessoas. Vocês têm, por exemplo, alguns alunos que são alunos VIP. São o quê? São aqueles que terminaram o curso todinho, fizeram tudo certinho e tem mais de 60. É isso, Dabson? É? Mais de 60 pessoas. Esse a gente chama de aluno VIP na região da Igreja Central Paulistana. Tudo bem que se você mora longe, mas essa pessoa mora perto da igreja. Ela pode vir frequentar aqui. A gente chama isso de Ministério Novo Tempo. Você entendeu por que o título de hoje é Sem Guarda-Chuva? É porque embora a chuva temporânea e o batismo do Espírito Santo esteja caindo como chuva, muitos de nós não recebemos que a gente insiste em andar de guarda-chuva. Está caindo a chuva. Mas Deus está pedindo a gente para ficar sem guarda-chuva. Então eu tenho um apelo para vocês. O projeto consiste em você se dispor a fazer contato com um aluno da Novo Tempo e apadrinhar esse aluno. Como? Você tem que dar estudo? Não. Você só tem que fazer uma amizade pelo WhatsApp com ela. Como eu vou fazer isso? Bom, se você aceitar, você vai fazer parte de um exército que se chama Anjo da Guarda. Você vai ser um anjo da guarda de um aluno da Novo Tempo. E no sábado que vem, 5 horas da tarde, nós vamos dar um treinamento direto para você por Zoom. E a gente vai ensinar você direitinho, inclusive que palavras você vai mandar pelo WhatsApp. Já vai vir tudo pronto. Então você vai se dispor a fazer o quê? Gastar 1 hora por semana. No começo não é nem 1 hora, é só mandar uma mensagenzinha de WhatsApp. E depois, quando essa pessoa for convidada para fazer uma classe bíblica, uma classe de estudo bíblico via Zoom, você vai entrar no Zoom com ela. E vai fazer amizade e apadrinhar essa pessoa. Só isso. Você só tem que dizer, eu quero ser um anjo da guarda. Quero aprender como ser um anjo da guarda. Isso aqui, a gente tem feito com a graça de Deus em igrejas pequenas, médias e grandes. Então a gente tem, por exemplo, Vila Iara, onde as pessoas já deram de presente um livro e já conheceram o seu aluno, os anjos da guarda. Tenho foto disso aí. A gente já tem classe bíblica funcionando na Vila Iara. A gente tem a igreja de Moema que está em vias de enviar um livro de presente. Interessante que em Moema a gente teve 63 anjos da guarda voluntários para trabalhar com os assuntos. Eu tinha no Zoom 63, inclusive uma pessoa de Dubai, uma outra da Inglaterra, para trabalhar de anjo da guarda. E eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui e você em casa. Olha aqui, está vendo ali? Ali tem um QR Code. Você vai apontar o seu celular para lá e vai dizer assim, eu quero ser anjo da guarda. Se você não consegue, tem uma outra tela aí. Se você não consegue pelo QR Code, não sabe manipular isso aí, ali está, ó, o número do WhatsApp. Você vai entrar, você registra, põe lá no teu contato, né? Sua listinha de contatos, você põe Igreja Central, aquele número lá. Agora você pode só tirar uma foto dessa tela. Depois você vai registrar e vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim, quero ser um anjo da guarda, mas eu quero ver a mão de quem está aqui dentro agora erguida. Quero ver, ergue a mão, só para a gente ter uma noção. Eu acho que é um número razoável. Eu não posso ver a mão de você que está em casa. Mas é assim que nós estamos nos aproximando das pessoas que são alunos da Novo Tempo. E daqui uns 3 meses, eu quero voltar aqui num sábado à tarde, vamos combinar com o pastor Adriano, para a gente fazer um culto musical, umas 5h30, como eu já fiz lá no passado, algumas vezes, quando eu lançava disco, eu vinha aqui na Central.
A gente vai fazer um culto musical que vai se chamar Encontro de Amigos da Novo Tempo. E aí não vão ter oportunidade de conhecer essas pessoas aí pessoalmente, se Deus quiser. Quem sabe até o fim do ano ou no começo do ano que vem. Depende de como estiver andando o trabalho de vocês com os anjos, com os alunos da Novo Tempo. Eu quero orar com você, entregando a sua vida, a minha vida e a vida dessas pessoas na mão de Deus. Aquilo vai ficar ainda ali, tá bom? Para você ter tempo. Tira uma foto. Se você não conseguir pelo QR Code, tira uma foto, registra o número. Se você não sabe, só tira a foto e pede para alguém te ajudar para registrar o número e você mandar a mensagem dizendo: quero ser anjo da guarda. E sábado que vem, 5 horas, você vai receber o link e vai participar do treinamento. Deus amado, obrigado pela tua graça maravilhosa, pelo teu poder manifestado em Jesus. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de participar dessa obra. Nós não queremos ir sem o teu Espírito, Pai. Nós não queremos nem viver a vida cristã sem Ele, porque isso seria uma farsa. Estamos cansados, Pai, de viver a nossa vida com a nossa vontade, com as nossas decisões. Queremos viver aquilo que Tu sonhaste para nós, que Tu preparaste para nós. Queremos viver, Pai, o Teu sonho. Nós queremos o poder não para realizar milagres ou para falar em línguas, queremos o poder para ser cristãos de verdade. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, por favor. Nos dá força para entregar totalmente essa vida. Fala no coração de adultos, jovens, crianças, idosos, Senhor. Toca e incomoda essas pessoas com o Teu Espírito, até que a entrega seja total, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e conosco também. Foi um prazer, amém.